cujo tema é: você tem, autossabotagem na sua vida profissional? Então vamos falar sobre essa autossabotagem na vida profissional e é mais uma da nossa série que a faculdade não te ensina. Então vão chegando, sejam bem-vindos para conversar sobre esse tema, que é muito importante, que muitas vezes a gente já se viu diante de situações em que a gente não percebe, mas a gente está se sabotando, a gente não está favorecendo a construir, a ser, a fazer tudo aquilo que o nosso potencial pode fazer, mas que a gente acaba de alguma forma se sabotando e impedindo que isso aconteça. Vamos chegando aí. Hoje esse tema é um tema muito bom, muito especial, Eu sei que essa série que a faculdade não te ensina também é muito especial para vocês. Eu sempre recebo feedbacks positivos e sempre deixem, nos comentários, deixem também sugestões de outros temas para a gente estar trabalhando, que são temas que não necessariamente são abordados na faculdade, que a gente acaba tendo que aprender a lidar, meio que na raça, Na prática a gente está lá e tem que lidar com essas questões. Então são coisas aí bem importantes a gente pensar. E aí eu queria pensar com vocês o seguinte, que quando a gente está... vamos imaginar, o que você tem aí de desejo na sua vida profissional? Muitas vezes a gente tem um desejo de um determinado rendimento, de ganhar ali um determinado valor, ou de atingir um certo número de pessoas. Então essas questões, elas tocam a gente, Lógico, a gente quer um sucesso profissional, uma realização profissional, isso inclui também a nossa parte financeira, mas aí de repente você sabe quais são alguns passos que você deve fazer para alcançar aquilo que você se propôs. Porém, o que você faz? Você, por alguma razão, volta atrás, por alguma razão deixa para amanhã. Quem nunca? É só a gente lembrar dos exemplos da dieta, Sempre é na segunda-feira. Você não vai fazer a dieta no primeiro dia, no sábado ou domingo. As pessoas geralmente não começam esse dia. E sempre vão postergando, deixa para o outro momento. Será que você já não se sentiu assim? Ou eu quero fazer isso na minha vida profissional, mas somente depois que eu chegar em uma determinada etapa ali de conhecimento. Senão, não. Então eu preciso esperar mais um pouco, preciso estar ali disponível, e continuar estudando. Nunca está bom o suficiente. Você já se sentiu assim em algum momento? Se propôs a fazer uma atividade, quando você viu, você arrumou um monte de outras coisas para fazer no seu dia, aquilo que era mais importante você não fez? Será? Comentem depois aqui se vocês já se sentiram assim em algum momento, se vocês já estiveram numa situação como essa. E aí é importante a gente localizar na gente essas situações, e eu vou hoje falar quais são esses sinais de quando a gente está se sabotando, porque se a gente nem percebe o que está acontecendo, a gente não tem como agir diante disso para fazer algo diferente, para evitar continuar se sabotando da mesma forma. Então é importante que a gente, primeiro passo, comece a identificar se a gente está se sabotando ou não. Mas vamos começar então falando sobre a questão do conceito de autossabotagem. Se a gente fosse separar, autossabotagem, o auto refere-se a si mesmo. E a sabotagem significa você dificultar, impedir, que alguma atividade seja realizada, que algo ali aconteça. Você está sabotando, você está impedindo, dificultando. Quando a gente fala então da autossabotagem, o que eu estou dizendo é: eu estou dificultando a minha própria vida. Eu estou contra mim, o sujeito contra si mesmo, faz algo para não atingir aqueles reais objetivos que ele almeja, ou realizar aqueles determinados sonhos que ele possui. Então, quando você se auto-sabota, o que você está fazendo é você mesmo, contra você, dificultando uma série de atitudes que te levariam a chegar a um resultado que você entende que é satisfatório, que é aquele que você realmente gostaria de alcançar. Então, se você, às vezes, parece até uma coisa contraditória a gente falar disso, Você fala: Carol, mas eu não faço isso. Não é isso que a gente pensa quando a gente está deixando para outro momento, quando a gente quer fazer tudo da forma mais perfeita. A gente pensa que a gente está fazendo para o melhor. Mas a gente precisa sempre lembrar que dentro da gente,
a gente tem sentimentos ambivalentes. Ao mesmo tempo em que a gente quer muito algumas coisas que são construtivas, positivas, que vão levar a gente para um caminho melhor, a gente também tem um outro lado que nos boicota, que resiste a fazer aquelas coisas que vão atingir um caminho melhor. A gente tem aquele lado que volta sempre para o menor esforço, né? Que é um lado assim, que é como se fosse um lado meio que destrutivo da gente, né? Que ao invés de progredir, a gente acaba optando, em alguns momentos, se esse lado ficar muito forte, a gente acaba cedendo aquilo que não vai ser bom pra gente. Só que, obviamente, isso não vai aparecer pra gente de uma maneira clara. A gente sempre fala aqui, eu sempre falo pra vocês a psicanálise, e quanto que a psicanálise entende que o nosso psiquismo ele é constituído, a maior parte dele, por elementos inconscientes. E esses elementos inconscientes, né, essas características, sentimentos, desejos inconscientes, em outras palavras, a gente diz que estão fora do campo da consciência. Ou seja, eu não penso sobre elas. Porém, a gente sempre fala que esses elementos, conteúdos inconscientes, eles vão influenciar nas nossas ações. Então, nós temos essa ambivalência, né, de ora caminhar para um progresso e ora ficarmos parados, inativos. E esse conflito, ele acontece também no nosso inconsciente, a gente também não tem clareza, porque a gente não consegue pensar sobre ele, mas ele influencia a nossa vida. E aí a gente acaba, às vezes, cedendo a este outro lado. Este lado, ele não vem dizendo pra você, ó, vou boicotar esse seu sonho, tá? Você tá querendo ter sucesso na sua vida profissional? Eu vou boicotar você, que você vai acabar desistindo no meio do caminho. Ele não faz isso, ele é persuasivo. É como se esse lado ele soubesse muito bem argumentar com a gente e fazer com que a gente acabe achando que em um momento ou outro a gente vai dar conta, mas como a gente vai postergando, esse momento nunca chega. A gente se convence, mas na prática a gente continua se sabotando do mesmo jeito. Então, vamos pensar, né? Como será que pode se manifestar a autossabotagem na nossa vida? E acho que um dos primeiros pontos, que é um dos mais fortes que eu observo nas pessoas, nos alunos, né? Que eu observo em várias situações, um dos pontos mais fortes diz respeito à questão do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É uma coisa inatingível para começo de conversa. Por quê? Porque na vida não temos nada que é perfeito. Certo? Nós não somos perfeitos, não conhecemos ninguém que é perfeito, não temos essa perfeição nas coisas. E quando a gente fala do perfeccionismo, vem aquela ideia para muitos de que isso é uma qualidade. Poxa, eu estou sempre querendo fazer o meu melhor. Eu quero fazer as coisas da maneira mais perfeita possível. Isso não é bom? Né? Fica essa questão, mas isso não é bom? Depende, porque muitas vezes essa questão do perfeccionismo coloca a gente de um ideal tão distante, porque ideal é o campo das ideias. É algo que a gente pensa, mas que na prática, na realidade, a gente não consegue fazer. Fica tão distante da minha realidade, da minha prática, da minha vivência, que eu acabo não fazendo nada. Eu fico meio que bloqueada. Que eu vou fazer, mas não vai atingir aquele ideal, tá longe, então não vou fazer agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar melhor. Eu vou estudar mais, eu vou fazer mais algum outro curso, eu vou fazer alguma outra coisa, mas eu não vou começar agora. Porque, poxa, eu não vou fazer de qualquer jeito. E aí vem os argumentos, né? Como eu disse, o nosso lado sabotador, ele cria argumentos muito convincentes. Ele aparece de uma forma bem disfarçada. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Se for para eu vou fazer bem feito, porque senão eu nem começo. E aí, como a gente disse na própria frase, você nem começa. Porque nesse ideal que você tem de perfeição, isso fica tão distante da realidade que, de fato, você não vai achar nunca que você tá bom o suficiente para poder começar hoje. E quando eu falo disso, eu penso na nossa vida profissional mesmo. De repente, aqui a publicação de um post, um vídeo no Instagram. Post é até mais comum. Eu vejo pelos meus alunos, né, por pessoas que me seguem, e algumas às vezes a gente acaba acessando algum conteúdo e a coisa, até o post sai.
Vem, né? Algumas pessoas conseguem postar. Mas postar um vídeo em que ela se mostra falando, se colocando, de jeito nenhum. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, que ficam extremamente resistentes. Elas falam, não, né? Não vou conseguir, não vou dar conta. Não, sabe o que é? Que aquele dia tinha um cachorro latindo, passou o caminhão do gás. Mas eu vou fazer, num outro momento eu vou fazer. Sabe o que é? Que eu preciso do tripé, eu não tenho tripé. Sabe que tava escuro, a iluminação da minha casa não é boa. Então eu acho que é melhor eu trocar meu celular, a imagem não tá tão boa também. Veja, o perfeccionismo. Não, mas se eu postar uma imagem que não tá tão boa do meu celular, as pessoas não vão querer assistir, elas querem ouvir com uma imagem bem bonita, um local iluminado, livre de outros ruídos. E aí, o que você faz? Nada, você fica paralisado. Então, é para eu ir lá e começar a me divulgar? Não começo, eu paraliso. Olha aqui, ó, a Denise está comentando. Nisso podíamos aprender muito com os mais antigos. Tudo tem o tempo de plantio, espera e colheita. Exatamente, exato. Né? E a colheita, né, tem que lembrar, a gente planta, né, espera, colhe, e não tem uma semente perfeita que sempre vai dar o mesmo resultado. A gente tem todo um processo para que aquilo vá frutificar, e a gente precisa tomar cuidado, inclusive na hora da colheita, né? Tomar cuidado com as nossas expectativas, cuidado com aquilo que a gente colocou ali, que às vezes fica muito nesse campo idealizado. Com mais uma vez, idealizado é o quê? Algo que não é real, é ideal. E o ideal a gente não consegue fazer. Somos falhos, somos seres humanos, a gente não é uma máquina que vai fazer tudo perfeito, e mesmo as máquinas falham. Então não tem como. A gente precisa olhar que isso pra gente vai ser um sabotador. A gente vai se convencer de que o melhor, a gente está fazendo pelo melhor. Mas no fundo, a gente paralisa e não consegue dar sequência, né? A Denise falou aqui, ó, pode dar uma geada no meio. Sim, exato. Pode acontecer um imprevisto. Só que, olha só, uma coisa é eu fazer esse plantio, de repente teve uma geada, né, que até, se vocês devem ter visto aqui, pelo menos aqui por perto, vários lugares aqui por perto teve geada, e as várias plantações sofreram com isso, né? Depende da região aí em que você mora, mas o ponto é assim, eu fiz o processo, mesmo que aconteça um imprevisto no caminho e que não deu o resultado que eu pretendia, eu comecei a me movimentar. E quando você está parado, nada acontece. Se você está se movimentando, mesmo que você não atinja o resultado que você quer, você vai revisitar esse processo que você fez e vai começar a verificar o que você pode mudar dali para frente, numa próxima experiência. Então, você se movimentou, as coisas vão acontecer. Eu lembro uma pessoa, né, que uma vez estava contando, né, uma experiência assim entre um grupo de pessoas, né, de colegas, e ela contando que ela tinha começado a fazer exercício e que ela começou a fazer exercício e ela machucou, né, ela sofreu ali uma lesão, machucou e não estava conseguindo mais fazer os exercícios. E ela precisou dar um tempo até ela se recuperar para poder voltar. E aí, ela comentou, né, e depois a gente em grupo refletiu sobre isso. Ela disse assim, que ela pensou na hora, nossa, né, é só eu começar a fazer que dá uma coisa errada para eu parar. Nada vai dar errado se você não começar. Claro que as coisas só vão acontecer quando você começar a fazer. Antes disso, você fica no mesmo lugar. Você não aprende nada e também não passa por nenhuma adversidade, né? Ou passa, mas você se acomodou com aquilo que você passa de adversidade estando parado. Então é importante que você comece a pensar que, mas é só comigo, aconteceu comigo. Não, né? É com quem se mexe, com quem se movimenta. Você começou a se movimentar, as coisas vão acontecer. E você vai se fazer, se construir ao longo do caminho. Que é o ponto do perfeccionismo. A gente acha que a gente tem que estar pronto para começar. Você vai estando pronto, se tornando pronto durante o processo, durante a caminhada, durante os empecilhos, que aí você começa a pensar, rever e verificar como que você pode agir diferente, para daí sim ter esses resultados diferentes também. Então, é um processo.
Você começa a aprender as coisas novas ao fazer. Tem coisas que a gente só aprende quando começa a fazer. Por mais que a gente possa estudar antes, quando a gente coloca ali a mão na massa mesmo, em prática, a gente vê que tem coisas que a gente nem imaginava que a gente precisava aprender e que aí no meio do caminho você se vira, dá um jeito e a coisa segue. Então, um primeiro sabotador que eu queria dizer para vocês hoje é: não se deixe levar pelo perfeccionismo. Ele tem um argumento convincente, ele te engana. Ele diz que é para o melhor, que a sua intenção é boa, que você tem que dar o seu melhor. Mas veja, não é o melhor real, né, possível dentro daquilo que você já tem, porque você tem uma série de coisas, né? De repente você é um profissional, já tá lá, já atua na área, ou tem uma experiência, um conhecimento sobre alguma coisa. Quer dizer, você já tem aquilo, mas você acha que sempre falta mais. Não, é o real disso que você já possui. Dê conta desse real, faça o melhor dentro da sua realidade. E aos poucos, o seu melhor vai começando a passar por um progresso. Não vai chegar em ideal nunca, mas ele vai começar a evoluir, a trazer mais resultados positivos para você. E aí o outro ponto que tá assim, meio que grudado com a procrastinação, com o perfeccionismo, é a procrastinação. E a procrastinação, esse é outro que quem nunca deixou para fazer as coisas em outro momento, e aí quando foi ver, né, você tinha uma coisa importante para fazer no dia, que era para atingir aquele objetivo, atingir aquela sua meta, para estar próximo daquilo que você realmente sonha. Mas no meio do caminho existia uma pedra. Enfim, no meio do caminho existia fazer o almoço, existia arrumar aquele armário que tá lá desorganizado faz tempo, mas naquele dia, você se deu conta que o armário é a coisa mais importante a ser feita. E que se você organizar o armário, todo o resto vai se organizar, certo? Naquele dia especial você vai ter que fazer isso, vai ter que dar uma mega faxina na casa, vai ter que fazer um monte de outras coisas, mas fazer aquela pequena ação que te traria mais próximo do seu objetivo, o que você faz? Não faz. Ah, mas você tá falando que procrastinação é terrível. Exato. A gente vai deixando para depois. E a gente se convence que tá tudo bem. Por quê? Aí vamos lá para mais uma vez. Os argumentos desse nosso lado sabotador, eles são convincentes. Vamos pegar de novo o exemplo da dieta. Quando a gente pensa em fazer dieta e a gente fala que a gente vai começar na segunda-feira, a gente tá lá num sábado ou um domingo. Geralmente, ainda que a pessoa diz assim, já que eu vou começar a dieta, eu vou comer um monte esse fim de semana, né? Porque eu tenho que aproveitar. Eu vou comer muito e tá tudo bem. Porque eu não vou fazer agora, mas amanhã eu vou fazer. Na segunda-feira eu vou fazer. Não tem problema, né? Não é agora, mas em outro momento eu vou fazer. A sua mente não diz pra você assim, você não vai fazer nunca. Porque isso a gente assustaria, a gente já tomaria uma ação, não é? Não, deixa eu fazer outra coisa, né? Ela não vai dizer isso. Ela diz pra você, não, fica tranquilo. Você vai fazer, só não é agora. Tá tranquilo, pode seguir. Aproveita, come, se satisfaça. Poxa, fim de semana, você trabalhou a semana inteira, né? É coisa melhor do que comer, né? Geralmente uma comida gordurosa. Poxa, mas você vai encontrar as pessoas e não vai ter essa troca com elas? Vai ser a chata que vai querer comer outras coisas? Não, fica tranquilo. Segunda você começa, tá tudo certo, né? A Denise falando que procrastinação é preguiça gourmet. A Maísa aqui, ó, amando o comentário da Denise. Então, gente, é exato, né? A gente se convence. O argumento não é pra você nunca fazer. Ele é disfarçado. O argumento é, faça depois e tá tudo bem. E aí você cria uma série de prioridades que não são prioridades. Passam a se tornar prioridades. Aquelas coisas que você devia ter feito, sei lá, mesmo, mas que não fez falta também não fazer. Tá seguindo sua vida, aquilo não era mais importante, por isso que você não deu prioridade antes. Mas aí você passa a dar, que naquele dia você se propôs a fazer algo novo, e esse algo novo, ele mexe com você, né? Apesar de ser uma coisa extremamente importante, ele mexe com você e você acaba desistindo, deixando para um outro momento, e com isso acaba adiando esse processo de fazer coisas que fariam você crescer.
Isso pode ser, gente, com qualquer prática nova, tá? Sabotadores, eles vêm com qualquer prática nova que você queira fazer. Você quer fazer uma dieta? Vai vir o sabotador. Um hábito novo. E aí as pessoas podem ter vários. Por exemplo, começar a ler livros, praticar exercício físico, praticar meditação. Cada pessoa tem ali o que gostaria de fazer, né? Que mexe com ela, que ela entende que era importante. Mas isso vai sempre sendo deixado para depois, para depois, para depois. Então, com isso, esse depois não é nunca na sua cabeça, né? Porque, né, esse argumento ele te convence. Esse depois eu faço. Na prática, passa-se um dia, passa-se um mês, passa-se um ano, passam-se anos se você não fez o que você pretendia. E quando a gente fala da vida profissional, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque, olha, como que fica essa questão na sua profissão? O que você gostaria de alcançar? De repente você quer começar a empreender, né? Dentro da psicologia a gente pode empreender também. De repente você está querendo atender na clínica, mas você fica com receio. Você está num outro trabalho, você quer fazer uma transição para a vida profissional, entrar na área clínica, mas você fica com esse receio e acaba desistindo. E acaba sempre deixando para depois. É aquela pessoa que não vou abrir uma página no Instagram, não vou fazer nada. Depois eu faço, né? Espero eu ter mais conhecimento. Espero eu começar aquela pós-graduação, que aí na pós eu vou receber esse conhecimento, aí eu falo. Mas aí você recebe conhecimento, aí é sempre depois. Então são coisas pra gente ir refletindo. Perfeccionismo e procrastinação, eles andam não, né? Correm de mão dada dentro da gente. E ficam super felizes quando a gente cai nessas conversas, nesses argumentos, que levam a gente a achar que a gente está indo por um caminho de crescimento, quando na verdade ele só está paralisando a nossa ação, para que a gente acabe ficando no mesmo lugar. Então tranquiliza a gente pensar que em outro momento a gente vai fazer. Mas é enganoso, porque chega o outro momento, a gente cria outras coisas e acaba não fazendo aquilo que é mais importante. Outra coisa, né? Essa daqui, gente, é uma das coisas assim também, né? Eu peguei assim coisas, né? Que eu já vi, que eu já passei, que eu já vi acontecer com muitas pessoas, porque não quero falar uma coisa aleatória, tem que ser algo que faça sentido, certo? E esse outro item sabotador, ele também é assim, fundamental. Ele tem dois aspectos, que é o medo. Quem aí já sentiu medo? E aí você pode sentir medo de diversas coisas, tá? Em geral, né, o que as pessoas falam a respeito do medo? Que elas têm medo do fracasso. Como que eu vou começar algo novo? Vai que eu começo, eu invisto toda a minha energia e aí, de repente, eu descubro que não foi tudo aquilo que eu imaginava e que eu fracassei. E aí essa dor do fracasso vai ser tão grande que eu prefiro continuar no mesmo lugar. Porque no mesmo lugar que eu estou, sem me movimentar, na minha imaginação eu teria dado tudo certo, né? Então é como se isso satisfizesse de alguma forma. Mas, na prática, né, nada aconteceu, nada mudou. E aí esse medo de chegar um momento em que você não vai ter o resultado que você espera, impede você também de começar algo novo, de tentar fazer alguma coisa nova que seria importante. E eu falo isso, né? Isso, gente, tudo que eu tô falando, né? A gente, no que a faculdade não te ensina, a gente fala bastante sobre a questão profissional, mas isso serve para a vida pessoal também, porque nós somos uma pessoa só. Então, uma coisa vai influenciando na outra. E aí a gente verifica isso, a gente fica com aquele medo. E aí, como que isso se manifesta? A gente fica inconstante. A gente se propõe a fazer algo novo, mas aí, de repente, a gente começa e não vai até o fim. A gente existe sempre no meio do caminho. Que aí, e aí você vai indo, né? De repente você vai vendo, não, eu publiquei as postagens, vamos pensar no Instagram. Instagram é uma coisa assim, da primeira vez que você faz no Instagram, que você abre sua página, que você publica, as pessoas elas estão curiosas para ver o que você está postando. Elas começam a te seguir, elas assistem o seu vídeo de apresentação, o seu post de apresentação. É uma coisa que dá bastante audiência de cara, porque as pessoas querem saber do que você está vindo falar, o que está acontecendo ali. Porém, quando a gente vai passando as postagens, para a gente ter uma consistência, é um esforço, né? Nem sempre a gente vai ter o mesmo número de visualizações que a gente teve no começo. Até isso acontecer, demora um tempo, a gente precisa ir tendo mais seguidores, colocando mais temas que sejam próprios
para aquelas pessoas que de fato estão nos acompanhando, né? Que é o nosso público-alvo. Então a gente vai treinando isso, a gente não sabe isso de cara começando. E aí a pessoa vê que de repente na primeira teve aquele número alto de visualizações, na segunda ou terceira não tem o mesmo número. Ai, tá vendo? Não adianta nada. E é o medo do fracasso. Ai, mas e se eu tentar? E se eu ficar gastando meu tempo fazendo tudo isso aqui? E no fim das contas não der nada certo? E no fim das contas não adianta nada? E eu só perder esse tempo? E aí fica com esse medo do fracasso. Medo de que se ela continuar, vai chegar uma hora em que ela vai ver que não vai ter o resultado, então é melhor eu desistir antes. E aí o medo sabota, né? Porque a gente não tá sendo racional. Racional a gente demora, é um processo, né? A gente pode buscar estratégias para a coisa facilitar, para caminhar mais rápido, mas isso é um processo, não é uma coisa que vai acontecer assim da noite pro dia, né? Lembra lá do tempo aqui, ó, do plantio, né? Da colheita, a gente demora um tempo para as coisas frutificarem. E aí a pessoa não espera esse tempo. Ela acaba desistindo antes, porque no meio do caminho teve a geada lá, teve alguma coisa que aconteceu, ela acaba desistindo. Agora, a questão do medo, eu disse para vocês que era um ponto importante e que ele tem dois lados. Esse lado do medo do fracasso é o que todo mundo percebe, é mais fácil. As pessoas têm medo do fracasso, elas dizem isso. Você que está ouvindo, talvez você pense isso, que é um momento que você ficou com medo do fracasso. E medo, para começar, medo é uma coisa que é comum, tá? Todo mundo sente. O que vai fazer a diferença é como a gente lida com ele. Até a questão do medo, muitas vezes, é positiva pra gente se policiar, pra gente se atentar para coisas que, de repente, podem oferecer um risco real pra nossa vida. Agora, quando a gente tem lá, né, o medo, temos o medo do fracasso, que é o mais comum, que todo mundo diz, mas esse outro, esse aqui, ele vem disfarçado. É o medo do sucesso. Carol, mas como assim medo do sucesso? Quem não quer sucesso? Quem não quer atingir o sonho? Quem não quer alcançar aquela meta que estipulou? Não sei, por exemplo, X número de pacientes na clínica, né, ganhando um determinado valor por mês, conseguindo me sustentar, né? Quem não quer isso, Carol? Então, a sua mente consciente, ela pode até dizer isso, que esse é o seu desejo. Mas lembra do nosso lado sabotador, lembra que a gente tem uma parte grande do nosso psiquismo que é inconsciente? E que aí nesta parte a gente pode ter um receio muito grande de e se eu conseguir atingir o que eu quero? O que isso vai trazer de mudança para a minha vida? E aí eu acho que talvez a pergunta seja a seguinte, né? Porque talvez você ache que não é o seu caso. Mas a pergunta seja o seguinte, se você, vamos lembrar sempre, toda situação tem coisas positivas e negativas, sempre, não tem jeito. Pode ser que as positivas sejam maiores, mas nada é perfeito, certo? O que essa situação, se você atingisse esse sucesso, o que essa situação traria de negativo para sua vida? Aí você, veja, é difícil. É uma coisa que às vezes é difícil, a gente não pega assim de imediato. Mas o que será que ia trazer para você de negativo? Por exemplo, de repente você fica com medo de que se você atingir esse outro status, de repente você perca a sua identidade. Você tem medo de, se por exemplo, você conseguir mais dinheiro, se isso não vai mudar de algum jeito quem você é. Se você conseguir uma outra condição, se você alcançar esse sonho, sei lá, se você chega lá e consegue fazer seu regime, a sua dieta, atingir um novo corpo, e as pessoas que você conhece, que eram muito sua amiga e que de repente elas não conseguem fazer esse regime, e aí? Será que vai ficar amizade igual? Como que vai ser? A gente vai se encontrar, vou comer outras coisas, ela vai comer, né, coisas mais gordurosas, talvez eu vou evitar. Como que essa relação vai se transformar? Em geral, o medo do sucesso, ele traz isso, essa questão de será que eu vou conseguir lidar com isso e que mudanças que isso vai me causar? Porque por mais que a nossa situação agora possa ser uma situação que a gente não esteja satisfeito, você sabe o que está acontecendo. Você já meio que se acostumou com o que está acontecendo. Agora, e se ela mudar? Como que você vai se relacionar com as pessoas à sua volta? E aí esse medo do sucesso pode te fazer paralisar também.
E aí você acaba, às vezes, né, desistindo, né, ou nem começando, porque se eu conseguir esse sucesso, talvez as pessoas não me deem mais, né, enfim, as relações vão mudar. E aí como que vai ser isso? E com relação a isso, né, a gente não vai aprofundar nisso, mas daria até para pensar também se isso envolve uma questão financeira, de rendimento financeiro. Muitas vezes são suas crenças limitantes sobre dinheiro também, né, que dinheiro é uma coisa ruim, né, que só uma pessoa ruim que tem muito dinheiro, né, os ricos são sempre mesquinhos, aproveitadores, não se importam com as pessoas. Então a gente cria essas crenças, isso vai fazendo que a gente também tenha medo de chegar lá e de repente se tornar alvo dessas crenças que a gente carrega dentro da gente, que foram sendo transmitidas pra gente geração em geração. A Denise tá falando, vale uma live esse tema do medo do sucesso, vale, né? Eu vou fazer vamos fazer um outro momento, mas só sobre isso, mas é para refletir. Então, nem sempre é o medo do fracasso. O medo do sucesso também te faz paralisar. E quando a gente começa a se movimentar, gente, só falando mais um pouco, né? O que acontece é que as pessoas ao nosso redor, elas também começam a se movimentar. E aí, se todo mundo quer um objetivo, mas todo mundo se acomodou que ninguém corre atrás, e todo mundo joga uma conversa e se convence, né, que realmente não é pra si, que não tem jeito, tá tudo bem. Todo mundo combinou que nós vamos ficar no mesmo lugar. Agora, você tá lá com um grupo, as pessoas no mesmo lugar. Alguém se dispõe a fazer algo novo, e aí você tá lá, você começa, vou fazer algo novo, e as outras pessoas, elas não estão se mexendo, elas começam a se incomodar. Não é nem que elas façam isso por maldade, mas é que elas estão vendo, nossa, eu também poderia fazer, eu não tô fazendo. E isso incomoda. E às vezes elas também tentam boicotar o que a gente está fazendo. Não necessariamente por uma questão de fazer algo maldoso, com essa intenção maldosa para o outro, mas elas começam a colocar em dúvida, começam a questionar, mas será mesmo, né? Quem aí, olha, essa questão, eu vou continuar no exemplo do regime, que eu acho que é um exemplo muito bom. Quem aí já não viu situações em que, por exemplo, tem lá uma pessoa que está acima do peso e ela se propõe. Não estou dizendo que o certo é ser magro, não estou dizendo isso, mas ela quer emagrecer. E quando ela está acima do peso, todo mundo fala que ela está acima do peso. Aí ela começa a emagrecer. Aí, de repente, o questionamento vira outra crítica. Mas emagreceu muito, hein? Não acha que já passou do limite? Não acha que tá demais? Então, veja, isso vai tocando dentro da gente. Você começa a questionar. Isso começa a mudar, às vezes, a relação que você tem, as conversas que você tem. E esse medo? E se eu continuar nisso e tudo isso que eu tenho hoje se alterar? E o medo que vai acontecer? E aí você faz o quê? Se boicota, dá pra trás, volta, né, e acaba não fazendo aquilo que você se propôs. Então, medo envolve medo do fracasso e medo do sucesso. E o medo do sucesso é o que vem mais mascarado. E aí a gente acaba, sem perceber, né, a gente acaba desistindo, né, às vezes nem começando um processo, porque e se der certo, o que isso vai repercutir na minha vida e como isso vai alterar as relações que eu tenho. Bom, outro ponto, que também é um elemento sabotador, é quando a gente começa num processo de vitimização. Ai, só comigo, né? Ai, não adianta, eu tento e nada dá certo. Eu já fiz tudo que podia ser feito, mas não adianta. Ai, porque eu estou com essa situação X. Ai, porque hoje eu acordei, eu tava com cólica, que nós mulheres, vamos pensar, né? As mulheres que assistem, ai, eu estava com cólica. Ai, mas sabe o que é? É que o fulano não me apoia, né? Minha mãe, meu pai, marido, esposa, não me apoia. Ai, olha, aí eu não dou conta de fazer. Não consigo. Não tem que fazer. E aí, o que isso indica em outras palavras? Que quando você coloca essas situações como sendo situações que controlam aquilo que você faz, você não assume o controle sobre a sua própria vida. Você está dizendo que é como se o controle estivesse na mão do outro. E aí, não, mas eu não vou... Não tem que fazer, né? Porque o outro sempre me boicota. E não percebe que você mesmo está se boicotando. Porque o outro ele pode até tentar, mas você vai cair se você se boicotar também. Se você ceder. Então, essa questão de sempre colocar as coisas, se colocar numa posição de vítima, de sofredora por causa das questões que você passa...
faz com que você não assuma a responsabilidade. Se eu não assumo a responsabilidade, o que vai acontecer? Eu vou acabar sentindo que eu não posso tomar nenhuma ação para mudar. E aí é que é o ponto que vai ficando complicado. Porque aí sempre fica no outro, né? Aquilo que eu deveria mudar sempre vai ficando nas mãos do outro, o outro não vai fazer por mim, né? Claro. Muitas vezes, como a gente já comentou, o outro às vezes tenta até te sabotar. E aí você acaba não tomando nenhuma atitude e ficando nesse processo de vitimização, né? E sempre naquela postura. Vítima o quê? Ela tem que sofrer para ficar na posição, não é? Não tem vítima positiva e tudo mais. Ela sofre. Então, eu tenho que continuar na minha posição. Se eu conseguir uma conquista profissional, eu deixo de ocupar essa posição, eu começo a ter responsabilidade sobre a minha vida. E aí, com isso, eu acabo tendo que assumir as coisas e fazê-las de fato. Não posso dar mais desculpa. E aí a gente usa isso como uma forma de se convencer, mas não sou eu. É por conta das coisas que eu vivo, né? E você acaba ficando no mesmo lugar. A Aline tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar assim, Aline. Depois você pode voltar e assistir se não der para assistir tudo agora. Bom, então essa questão ela é muito importante, ela é fundamental para a gente começar a também refletir se a gente não faz isso. E aqui, eu sempre tomo cuidado, né, de pensar que nós não estamos sendo extremistas. Claro que tem momentos da nossa vida em que as situações são muito difíceis. Não vamos ignorar a realidade. Lembra? A realidade, ok, não é perfeita, não vamos ignorar. Mas uma coisa é eu entender que é este momento por conta dessa situação e outra é eu ficar refém desse momento, até tentando às vezes, né, fazer com que o momento perdure para que eu não tome uma ação de mudança. Aí tem a diferença. Aí você tem que se analisar para ver se você realmente está passando por uma situação difícil ou se você não está se sabotando de algum jeito. E aí com isso você usa como uma desculpa essas questões que fazem você ter ali dificuldades, né? Enfim. Então isso é uma coisa muito importante. E aliado a isso, grudado, né? Vocês podem ver que sempre tá junto, né? Porque assim, esse nosso lado sabotador, ele usa várias armas. Não é uma arma só. Não é uma arma só. Vem lá essa questão da vítima e também vem outra questão que fica meio junto, vocês vão entender, que se diz respeito à culpa e à autocobrança. É mascarado também. Olha, quando a gente fala da culpa, né? Da gente achar que devia ter feito melhor. Mas eu devia ter feito mais. Autocobrança, eu devia ter feito mais. Eu deveria ter feito melhor. Eu falhei. Por que eu deveria ter seguido aquele hábito? Porque eu já sabia que eu tinha que ter feito e não fiz. E aí fica nesse ciclo, em que eu me culpo porque eu não fiz, me culpo porque não está bom o suficiente, me culpo porque eu não tive o resultado que eu queria, me cobro, né, compulsivamente ali, fico me cobrando. E a culpa, ela tem uma coisa que é muito complicada. Quando a gente se culpa, não é que não seja importante a gente olhar que tem coisas que foram a gente mesmo que fez, que a gente precisa mudar. Mas quando a gente entra nesse processo de culpa e autocobrança constantes, não é uma questão só saudável, né, de analisar e aí da próxima vez agir melhor. É um processo em que a gente fica se punindo e se martirizando, né, porque eu sou aquela terrível, eu não sei nada, eu não consigo nada, eu não tenho condições de fazer nada melhor. E aí com isso, você também fica no mesmo lugar, sofrendo, mas acaba continuando exatamente naquele mesmo lugar, naquela mesma posição e se cobrando, né, que não tá bom. E aí às vezes você avança num tanto, só que nunca tá bom, porque aí volta aquele ideal, volta o perfeccionismo. Veja, tá tudo misturado, né? São várias coisas que acontecem ali em conjunto para fazer a gente ficar no mesmo lugar. E aí a culpa, ela é importante no sentido da gente reconhecer algumas coisas que a gente fez que de repente a gente precisa mudar, né? Não é que a gente nunca faz nada de errado, mas se eu só ficar me punindo por isso, não vai levar a nenhum crescimento, né? Vai fazer com que eu ache, inclusive, que eu não sei nem o básico, nada, nem o suficiente para conseguir dar um primeiro passo, né? Não deu certo? Ok, vamos começar de novo, vamos dar um outro passo. Agora que você tem essa experiência, vai ser mais fácil caminhar. Você já sabe algumas coisas que não sabia antes, mas não. É sempre, você deveria ter caminhado já adequadamente, sem lesão, né? Ter feito um plantio, não ter geado, não ter acontecido nada da primeira vez. E aí você fica paralisado.
Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala em culpa, né? Que a culpa muitas vezes ela tem esse elemento paralisador, mas que é importante a gente trocar um pouco a questão da culpa pela responsabilidade. Responsabilidade é o quê, né? Eu assumir que as coisas que eu faço vão ter um impacto ali, né? Tem um impacto na minha vida, podem gerar um impacto na vida do outro. Portanto, as minhas ações, elas precisam ser pensadas, né? Ser feitas com esse cuidado, né? De que eu posso impactar, que isso pode trazer um resultado para o outro, coisas boas ou coisas ruins. Então, a responsabilidade é eu revisitar, olha, eu fiz essas coisas, né? Não foi legal, não deu certo, não era aquilo que eu queria, não foi aquilo que eu desejava. Mas a partir de agora, vamos ver o que dá para mudar? Eu me responsabilizo, né? Agora, só ficar se culpando, se punindo, se cobrando, a gente não consegue avançar. Porque a gente entra nesse ciclo de repetição, de sofrimento, de eu ser a vítima, porque olha, eu não faço nada bom mesmo, nunca nada sai do jeito que eu queria. E aí, se não sai do jeito que eu queria, por que eu vou começar? Eu preciso de mais. Aí volta. Vocês percebem, gente? É um monte de coisas juntas, né? Que vem pra gente camuflado, a gente achando que a gente tá querendo se dar o melhor. Por isso a gente não começou, não deu sequência ainda. Quando, na verdade, é um processo para te parar. Para que você não siga adiante. Outra coisa, né? É a questão da comparação. Essa é uma muito importante também. Tá? Vamos refletir uma coisa entre vocês aqui. Vocês querem que vocês reflitam. Talvez vocês possam fazer isso depois do final da live. Mas eu quero que vocês revisitem lá. Quem são as pessoas que vocês seguem no Instagram? Quem são essas pessoas? Só pra gente começar a pensar em comparação. O que você sente ao seguir essas pessoas? Vamos imaginar pessoas que sejam da mesma área de atuação que você. Para você se sentir mais próximo. Geralmente a gente costuma comparar mais ainda, né? Com pessoas que sejam ali de uma área semelhante. Então, se você é psicólogo, quais são os psicólogos que você segue? E o que isso te traz? É um sentimento de que, o fulano é excelente e eu não dou conta. Eu nunca vou conseguir fazer igual. Nossa, mas isso é tão legal que aquela pessoa teve de ideia, né? Trouxe um tema novo, foi tão legal, queria tanto te dar essa ideia antes, mas eu não sou boa mesmo, eu não consigo fazer nada. Mas o outro tem, né, X número de seguidores, eu tô aqui só com esses aqui, nunca vou alcançar. Olha, que legal, né? Mas eu não consigo fazer igual. E aí, a comparação, mais uma vez, ela te paralisa. Que aí você fica naquela questão, né? Não, né? Não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Porque você olha o quê? Vamos, o popular, né? O que é o vulgo popular aí que as pessoas dizem? Que você só enxerga, como que é mesmo? Que as pessoas só enxergam a pinga que eu bebo e não veem o tombo que eu levo. Tô dizendo bem escrachado mesmo, pra gente pensar. A gente só vê o resultado final, a gente não viu o processo. E aí a gente compara o nosso processo com o resultado final do outro. Não vai funcionar. A gente não viu o caminho que o outro trilhou, o processo dele. De repente, lá no começo, começou totalmente diferente, às vezes até fazendo menos coisas que você. Se você for comparar só com o resultado final, claro que vai dar diferença. Claro que não vai ser a mesma coisa. Né? Porque o outro passou por todo um caminho. E aí você só viu aquilo que é o de bom. E aí você se comparou com isso e achou que você estava lá embaixo. Não vai funcionar. E aí você vai olhar para os perfis e vai sentir que você vai se sentir mal, sabe? Aquela sensação de impotência, de não conseguir realizar as coisas. Talvez seja o caso de você revisitar, sabe? O que realmente é uma inspiração para você e te acrescenta e o que te causa mais ansiedade, esse sentimento de comparação. E aí, de repente, é melhor parar de seguir. Para de seguir. Né? Ou transforma esse sentimento, lembrando, calma, isso aqui é o resultado final, é o que ela está colhendo. E às vezes a gente ainda, quando está colhendo, a gente enxerga uma parte da colheita, mas mesmo na colheita também tem os percalços que a gente não está vendo, que a pessoa não vai mostrar. Ou que ela mostra, mas mostra muito parcialmente. Então a gente precisa pensar, a comparação, o que eu acho eficiente, bom da comparação, é a gente pensar em comparar com a gente mesmo. Então, eu comecei algo novo, tô caminhando. Como eu era lá no início? Porque aí eu comparo com o meu processo inicial. E aí eu consigo ver que eu tive evolução. Comparar com alguém que está lá na frente, conseguiu uma série de coisas, já está colhendo os frutos, eu vou sempre achar que está faltando.
que tem menos. Eu posso olhar para esse outro? Posso, para me inspirar, né? Não para querer copiar, porque também, né, o outro cresceu sendo autêntico. Você também tem que fazer o seu processo de desenvolvimento sendo autêntico. Agora, daí de repente inspirar, né, para você olhar ali, para você até despertar uma confiança de que você também é capaz, mas não só no sentido de se diminuir. Se esse é o foco, se é com isso que você está, esse sentimento que você está lidando, o melhor é parar de seguir. E se comparar com quem você era um tempo atrás. O que teve de mudança? Tiveram coisas que mudaram, você conseguiu já caminhar. Você caminhou um passo, você já está mais do que no momento que você estava parado. Carol, eu não caminhei nada. Calma, será que você não caminhou ou se você está sendo muito crítico? De repente, né, você vai lá, faz uma faculdade, em todo o processo, faz uma pós, não caminhei nada. Caminhou. Você investiu em você, você procurou se desenvolver, você caminhou, você não é mais a mesma pessoa. Então a gente precisa fazer esse exercício, né? A comparação ela tem que ser nesse nível, que ela vá comparar com aquilo que eu já consigo, aquilo que eu já dou conta. E aí observar que antes eu não fazia isso, portanto eu dei ali alguns passos nessa minha trajetória para alcançar coisas novas. Bom, tem uma outra coisa que eu acho assim que essa é, em geral, um processo que as pessoas, para elas se observarem nelas mesmas, é mais difícil. A gente consegue avançar nisso, muitas vezes num processo terapêutico, mas é a questão da própria história familiar. Às vezes você se boicota por conta de todo um histórico de vivências e traumas que você teve. Por exemplo, eu tive uma situação traumática, eu tive pessoas que não me ajudaram a desenvolver minha autoestima, que foram muito críticas comigo, né, que não valorizaram os meus sentimentos. E aí eu começo a achar que realmente eu não sou boa o bastante. Porque a vida toda eu ouvi isso, né, que não era boa o bastante, que não era o suficiente. E aí isso pode ficar tão marcado que eu realmente acredito nisso. E isso me faz nem tentar. Porque eu não sou boa mesmo, porque eu não dou conta. Aí não é só o processo de você ficar se vitimizando, mas é o processo de você se identificar com falas que você já ouviu ao longo da vida e que você internalizou sem questionar muito. Porque às vezes vieram de figuras importantes, né? Pode ser alguém da sua família, pode ser às vezes alguém da sua escola. Você internaliza porque você não questiona, você acha que é aquilo mesmo e aquilo passa a se tornar uma verdade para você. E aí a sua crença passa a te limitar. Essa crença que deriva da sua própria história. Então isso é uma coisa muito importante a ser investigada. Eu já ouvi relatos, por exemplo, né? Tem até um livro aqui, tá aqui no armário, né? É um livro que se chama O Ciclo da Autossabotagem. E ele vai colocando, quem já me conhece sabe que vira e mexe eu recomendo esse livro. Mas ele vai colocando capítulos em que ele vai dizendo, olha, a autossabotagem no relacionamento conjugal, a autossabotagem na relação com os filhos. E ele vai dando alguns exemplos com casos, é bem acessível a leitura, não é assim, né, difícil assim, né, toda científica, mas ele vai dando exemplos de como que a pessoa, ela acaba muitas vezes pela história dela não se permitindo fazer algo novo. Por exemplo, mas eu não posso, de repente, tem alguém lá, você consegue se desenvolver profissionalmente, de repente você sempre teve o sonho, mas você nunca teve dinheiro suficiente para contratar alguém para te auxiliar nas atividades domésticas da casa. E aí você contrata alguém. E aí você se compara, poxa, mas de repente a minha mãe, o meu pai, quem cuidou de mim, não tem isso até hoje. Como que eu vou me dar esse luxo? Isso está muito errado. Que minha mãe que merecia ter. Né? E não estou dizendo que a mãe não merece, tá? Não estou dizendo isso. Mas, enfim, talvez os pais também tenham feito outras escolhas. E que, de repente, eles até têm a condição, mas não optam por isso. E você fica se punindo e achando que você não pode ter, porque, imagina, né? Eu vou ter mais do que os meus pais tiveram. Está errado. Ou, quero começar um negócio, mas, de repente, um familiar seu, ele sempre tentou e nunca conseguiu. Como que você vai dar certo, né? O outro que estava lá, que está tentando, às vezes não consegue, você vai dar certo? É sério, né? Como se você estivesse passando por cima do outro, como se fosse uma competição. E isso, como eu disse, não são coisas claras, né, que a gente percebe de cara. A gente geralmente tem que fazer uma investigação interna para se dar conta de que, às vezes, esse medo de deixar o outro para trás, vamos dizer, né, de deixar esse outro, você atingir uma situação que seja, entre aspas, melhor, né, pelo menos superficialmente você acha que é melhor, e aí você compara com o outro e acha que você não tem esse direito. Se nem aquela pessoa teve, não vai ser você que vai ter. E aí isso também faz com que você se boicote.
E aí você acaba, muitas vezes, né? Lembra do medo do sucesso? Às vezes esse medo do sucesso, ele também vem disso, né? Mas olha, tantas pessoas da minha família já tentaram e às vezes não conseguiram. Quem sou eu aqui para chegar e dizer que eu vou fazer alguma coisa? E vai que eu consigo. Eu vou estar dizendo que aquelas pessoas todas, né, fizeram coisas erradas, que não foi um esforço válido, que era só o meu que contava? Então, veja que essas questões também influenciam. Assim como no relacionamento conjugal, por exemplo. Você também pode se sabotar, porque... Mas e aí? E se a gente tiver uma diferença salarial? Como que vai ser isso? Né? Seja você ganhando mais do que o outro, como que fica isso para você? E como que vai ficar isso para o parceiro ou parceira? E aí isso também faz com que você às vezes nem tente, porque vai que eu tento, eu consigo e esse outro também acaba se sentindo mal, né? E aí isso vai prejudicar essa relação. Então são uma série de questões e que a gente, em alguns casos, inclusive, precisa passar por um processo terapêutico para descobrir, porque é muito difícil a gente já enxergar tudo logo de cara. Lembra do inconsciente? Né? Nós temos a maior parte do nosso psiquismo inconsciente, você não vai perceber a conexão de tudo. Então, se você vê que é algo que está impactando muito a sua vida, talvez sejam questões mais profundas. Não seja só a sua autocobrança, mas a origem disso seja algo mais profundo que deriva de toda a sua história, às vezes desde quando você era criança. São coisas pra gente olhar. E aí, né, como que a gente faz então para lidar com isso? Com a autossabotagem? Tem receita de bolo, né, que eu vou fazer e sempre vai dar certo? Não, não tem. Mas a gente pode ir pensando em algumas estratégias que vão facilitar esse processo. Primeira delas, identificar. Identificar que você pratica a autossabotagem, que você está fazendo isso. Se você continuar negando, né, como eu vou fazer algo em relação a algo que eu não sei, né? Como eu vou tomar uma ação em relação a alguma coisa que eu nem sei o que é, que eu nem acho que está acontecendo na minha vida. Eu não vou tomar ação, né? Não vou ter nenhuma atitude ali. Então, a primeira coisa, né, é você conseguir identificar. Como a gente faz isso, né? Olhando, né, as situações que você realmente quer muito alcançar, que você deseja muito. Você está alcançando? Está no caminho? Está fazendo ali passos para chegar a esse ponto? Ou não? Então, aí vem um ponto para a gente começar aqui a refletir. Né? O que é o seu desejo? Pensa aí, o que era o seu desejo? Que era uma coisa que você realmente pensa que você não queria deixar de fazer na sua vida. Nós temos um tempo de vida, é finito. A gente está vendo isso ainda mais agora na pandemia. O que é o seu propósito que você acha que era realmente importante? Você está fazendo isso? Você já parou para pensar se você está fazendo alguma ação, nem que pequena, mas que você está fazendo ou não? Se você não está fazendo, se você acha que está, mas anota na sua agenda e desmarca e depois coloca outra coisa no lugar e nunca faz, já é um indício que você está se auto-sabotando. Se você costuma procrastinar muito, cobrar-se demais, colocar tudo numa perfeição que você nunca consegue atingir e você acaba desistindo, então você está se auto-sabotando. Todos esses exemplos que eu dei aqui, se você em algum momento, né, acaba olhando para situações e sentindo essas coisas, vendo que você faz isso, você está se sabotando. Então você precisa identificar, olha, eu faço isso. Né? O primeiro passo, eu identifico que eu preciso fazer isso. E aí é importante, algumas coisas por exemplo, definir as metas e o seu propósito. Qual é a meta para você? O que você quer atingir? E qual que é o seu propósito, né? Então, pensando ao longo dessa trajetória na sua vida, o que você quer alcançar? Que marca que você quer deixar aqui para as pessoas ou, enfim, no mundo? Que você quer agregar, que você quer contribuir? Já refletiu sobre isso? É fácil? Não, gente, é um processo, né? Não é uma coisa que você já sabe ali de cara. Mas você pode começar com coisas menores. De repente, não é uma meta, um propósito da sua vida, mas é lá a meta do regime, é a meta de adquirir um hábito novo. Esses já são bons exemplos para a gente começar a treinar isso. Porque a gente treina o quê? Treina a lidar com esse sabotador que tem dentro da gente, né? Com esse lado que vira e mexe, faz umas propostas indecentes, né? Que é pra gente, a gente acabar se desviando do propósito e fazendo outras coisas que não tem nada a ver. Então, olhe para isso, verifique, né? Peraí, eu estou fazendo? E qual é o meu propósito? Qual é a minha meta? Qual é o meu real desejo? E aí, claro, sempre dividir em tamanhos menores. Sempre. Se colocou uma meta muito grande, diminui.
Carol, eu quero ler todos os dias. Talvez seja o caso de você propor, por exemplo, nos propõe a ler lá 1 hora por dia. Eu vou ler nem que seja uma página. Mas, Carol, uma página, eu coloco uma página por dia durante um ano. Você leu pelo menos um livro. Né? Um livro razoável aí. Né? Que já está quase 400 páginas, já é um bom tamanho de livro. E quando você vai fazendo, você começa a fazer mais. Você começa a falar, não, mas eu consigo ler 2. E com o processo você vai se acostumando. Então a gente precisa sempre tomar esses cuidados, porque senão é o oposto. Você ouve essa live, aí veja, você fala, agora eu vou parar de me sabotar. Só que aí você nem percebe, você volta no gatilho de novo. Ó, volto a querer fazer perfeito. E agora eu vou fazer tudo. Tudo que eu demorei anos para fazer, eu vou querer fazer num dia. Não vai. Você vai se boicotar e vai desistir. Você pode até fazer no primeiro dia, mas você se esgota e no outro dia você não consegue fazer mais. Então lembra, defina as metas, divida essas metas em metas menores e vá acompanhando, fazendo devagar, vendo o seu ritmo. É sempre melhor você se cobrar um pouquinho, né, a menos do que você gostaria, porque geralmente o que você se cobra, que você quer atingir é algo muito grande. Então, calma, vamos começar um pouquinho, né, com um pouco menos de coisa e vou ver como que eu me sinto com isso, se eu dou conta, até se tornar um hábito. E aí, com isso, eu vou dando sequência. Quero estudar todos os dias. Ok, começa com pouco. Ou começa, olha, eu vou estudar 3 vezes por semana. E naquele dia que você se propôs, anota na agenda, aquilo ali é um compromisso, você vai fazer. Tá? Você vai superar as desculpas, porque elas vão vir de você fazer depois, você fazer em outro momento, né? E quando você observar, isso já vai ter, né, avançado aí por dias e dias, e você não vai conseguir atingir, fazer aquilo que você realmente quer. Então, acho que são algumas questões importantes, né? Só para a gente começar a pensar assim, como a gente pode fazer para lidar com isso. Outra coisa que eu acho que é mega importante, como eu estava dizendo para vocês, né? É a gente verificar a origem disso, né? Então, eu vou verificar da onde que surge esse sabotador. Por que ele está presente? É o medo do fracasso? É o medo do sucesso? É porque, de repente, eu vejo a história da minha família, eu me sinto até mal de conseguir coisas que eles não conseguiram? É porque eu tenho medo de como isso vai mudar as minhas relações? É porque eu tenho uma questão de autoestima que eu preciso trabalhar, de repente, numa terapia? De repente, eu realmente acredito que eu não dou conta de fazer as coisas, que eu não vou conseguir. De repente, eu sofri muitos traumas, eu vivi muito isso. Então, observar a origem, observar a fonte do sabotador. Porque em cada pessoa, né, o que vai influenciar para aquilo não acontecer vai ser diferente. Então, a gente precisa identificar isso na gente, porque aí a gente sabe, opa, tá vindo de lá. Né? É daquele lugar que eu tô recebendo esse estímulo, essa informação, para que eu me paralise, que eu fique no mesmo lugar. E aí, como eu já disse em outros momentos, talvez seja o caso de fazer uma terapia. A terapia, ela vai ter uma pessoa de fora que vai olhar para isso e que vai ajudar a gente a identificar. Então, não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo a todo momento. Existem algumas dicas, você pode ir colocando isso em prática, mas se isso não funcionar, talvez seja o caso de você começar a procurar um profissional que realmente vá te atender, né, nesse sentido de conseguir ampliar, entender por que as coisas estão da forma como estão nesse caminho. E aí, eu acho que o último ponto, né, que eu queria fechar aqui com vocês é a ideia de que feito é melhor do que perfeito não feito. Eu viro e mexo, falo isso aqui, repito, né, em outras lives, em outros momentos, mas é porque é importante. É uma frase que a gente deveria, né, gravar, assim, colocar num lugar bem visível para a gente ficar sempre lembrando. Quando você quer fazer perfeito, você não faz. Então, feito é melhor do que o perfeito não feito. É melhor você fazer e aprendendo durante o processo, e aí sim você vai começando a lidar melhor com as questões, do que você deixar, né, e querer fazer o seu melhor, mas não dar passo nenhum. E acabar não fazendo nada daquilo que você realmente gostaria, daquilo que vai te aproximar do seu propósito. Então é importante que você lembre disso. Ah, mas não tô bom do jeito que eu estou fazendo. Calma, mas qual que é o suficiente, sabe? Para que eu consiga fazer isso daqui, o suficiente para eu fazer e ficar adequado, né? Ah, mas eu queria muito mais. A gente sempre quer mais, gente. Mas não tem como fazer mais quando você não tá fazendo nem nada. Você precisa começar um pouquinho e aos poucos
e trazendo algumas coisas a mais, né? Aos poucos você vai acrescentando mais coisas e fazendo melhor, porque aí no processo você aprende a ser melhor. Lembra sempre disso, tá? É o processo. Então eu quero uma caminhada na minha vida profissional, quero, né, que essa trajetória eu consiga avançar. Ótimo, muito é digno, é justo o seu desejo. A questão é, não se deixe levar pelos sabotadores. Não queira fazer de cara uma coisa extraordinária que ninguém nunca nem fez e você está querendo fazer. Calma, vá fazendo aos poucos, no processo você vai aprendendo e as coisas vão ficando mais fáceis. Certo, gente? E aí, vocês têm algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Ninguém se identificou? Ninguém aqui procrastinar? Não? Ai, gente, tô brincando de deixar mais leve, né? Porque realmente é um tema que mobiliza muito a gente. E se a gente não se atentar, quando a gente vê, a gente já se sabotou, a gente já se colocou numa situação, né, que não trouxe ali um desenvolvimento para nossa vida. A gente fica sempre naquele mesmo lugar. Então não se acomodem, sabe? Se você percebeu que você está muito tempo parado, é hora de se questionar. Quais são esses argumentos que você está dando para si mesmo, para se manter nesse mesmo lugar? Será que eles são realmente válidos e é um período da sua vida? Ou será que você acabou se acomodando a essa posição e diante disso não está conseguindo fazer nada de novo? Então acho que são coisas para a gente ir refletindo, para a gente pensar. E na nossa vida profissional muitas vezes a gente pode fazer isso. A gente nem começa algo novo, a gente não se dispõe, porque vai que, né, não dá certo, ou vai que dá certo, eu nem sei disso, mas enfim, esse medo também está presente e eu acabo desistindo antes. Certo, gente? Agradeço muito a presença de vocês, espero aí que tenha valido, que tenha tido reflexões boas. Estou aí com a sugestão, né, de uma live só sobre medo do sucesso, né? Depois vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem, mas eu acho que é um tema que dá pra gente aprofundar também e a gente pode continuar conversando. Deixem mais dicas, tá? Porque de tempos em tempos eu volto a fazer essa série que a faculdade não te ensina, pensando nessa questão, sabe? Do nosso processo, da nossa vivência interna, que não envolve só saber uma teoria, mas sim a gente conseguir administrar uma série de experiências, de vivências, de sentimentos que a gente tem na nossa vida profissional e que às vezes impactam para a gente ter outros tipos de resultado. Certo, gente? Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Fiquem bem e até a próxima.